Quantas vezes você já se pegou mudando uma opinião, abrindo mão de um desejo ou escondendo uma parte de si mesmo apenas para ouvir um obrigado que no fundo soa como um próximo? Essa é a jaula dourada. E a chave está no seu bolso, enferrujando pela falta de uso. Você não está sozinho nessa prisão. Existe um arquétipo que domina milhões de homens, um fantasma que assombra os relacionamentos modernos: o homem agradável. Ele é educado, prestativo, sempre disponível. Ele acredita com uma fé quase religiosa que gentileza e complacência são moedas que podem comprar afeto e desejo. Mas o extrato bancário emocional dele sempre mostra um saldo negativo: invisibilidade, frustração e a pergunta que não cala: por que ela escolheu o outro, sendo que eu era tão bom para ela? Carl Jung falava sobre a sombra, tudo o que escondemos de nós mesmos para sermos aceitos. O homem agradável não é apenas gentil, ele é um operador da sua própria sombra. Ele enterra seu fogo, sua opinião, sua raiva justa e oferece à mulher um espelho. E ninguém se apaixona por um espelho. O problema, portanto, não é a sua bondade inerente, mas a estratégia desesperada de usar essa bondade como moeda de troca. A solução começa com um entendimento brutal. Essa submissão invisível sinaliza desespero, não valor. É uma vibração de carência que o desejo feminino, em um nível primal, é programado para repelir. O resultado inicial que você deve buscar não é a conquista dela, mas o reconhecimento de que você não precisa ser escolhido. Você precisa ser. A partir do ser, a escolha é uma consequência natural, não uma negociação exaustiva. Nos próximos minutos, não vou te dar 5 dicas para ser mais confiante. Vamos realizar um funeral. O funeral do homem que precisa da permissão dos outros para existir. E no túmulo dele, vamos plantar a semente do homem que você realmente é. Pegue a pá. E para enterrar esse fantasma de vez, primeiro precisamos dissecar o cadáver. Precisamos entender a anatomia exata da sua submissão e por que ela é o perfume invisível que afasta o que você mais deseja. Imagine esta cena clássica que se repete em bares, festas e encontros. Você está num bar, vê uma mulher. Sua estratégia, baseada em uma educação que preza a utilidade, é ser prestativo. Pode pegar um guardanapo? Você pergunta, acreditando que esse serviço mínimo será a ponte para uma conexão. Ela sorri educadamente, um sorriso que não atinge os olhos, e vira as costas. O que aconteceu ali, no nível energético? Você se comunicou como um funcionário, não como um homem. A função é substituível, a essência não. Este é o cerne da anatomia da submissão invisível, a confusão fatal entre ser útil e ser desejável. Joe Dispenza ensina que você não pode criar uma nova realidade operando na mesma frequência energética da velha. A frequência do homem agradável é a frequência da carência. É uma vibração de escassez, que ecoa a crença de eu não sou o suficiente por mim mesmo, então preciso servir para ter valor. E o desejo feminino, num nível primal inconsciente, é repelido pela escassez. Ele é atraído pela potência, pela energia transbordante de um homem que já está completo. Toda mulher faz um teste inconsciente. Ela não faz por maldade. É um teste de sobrevivência emocional arcaico. Ela joga uma pedrinha no lago da sua masculinidade para ver quantos círculos se formam, para testar a solidez do seu fundo. O homem agradável olha para a pedra e pergunta: foi isso que você queria jogar? Posso trazer mais? Sua reação é de serviçal, ansioso para agradar. O homem autêntico, aquele que compreende sua própria profundidade, nem percebe a pedra. Ele é o oceano. A perturbação surface é absorvida pela vastidão do seu ser. Agora, faça um exercício prático de introspecção conosco. Pause mentalmente e responda com honestidade brutal. Na última semana, quantas vezes você disse sim quando o seu corpo inteiro, sua intuição mais profunda, gritava não? Quantas vezes você concordou para evitar conflito, se ofereceu para comprar aceitação ou diminuiu sua luz para não ofuscar ninguém?
Cada sim desses não é um ato de gentileza, é um tijolo a mais na parede da sua própria jaula, um voto de pobreza emocional. Entendendo que você está operando na frequência errada, que a estratégia do agradável é, na verdade, a arquitetura da sua própria prisão, a pergunta que naturalmente emerge é: como mudar a estação de rádio da sua alma? Como parar de pedir permissão para existir e começar a oferecer algo que seja genuinamente irresistível? A transição fundamental não é sobre aprender novos truques, mas sobre realizar uma autópsia no próprio conceito de desejo. O que você realmente oferece quando para de pedir? O segredo não é ser misterioso por uma questão de técnica. É ter um mundo interno, um território psicológico tão rico, tão cheio de texturas, desafios, belezas e sombras, que a única pergunta que ela fará é: como eu consigo um visto para visitar isso? Você deixa de ser um suplicante à porta do reino dela e se torna o soberano de um reino que ela anseia explorar. Jung chamou de individuação o processo de se tornar quem você realmente é, integrando suas luzes e suas sombras em um todo complexo e singular. Um homem em processo de individuação é magneticamente caótico. Ele não é previsível, ele não é agradável no sentido raso da palavra. Ele é interessante. Suas opiniões têm espinha dorsal, seus silêncios têm peso, sua presença gera um campo gravitacional próprio. A atração, então, deixa de ser uma escolha racional dela. Ele é um bom partido. E se torna uma resposta biológica e inconsciente à sua completude. É a atração por uma força da natureza, não por um currículo. Pense no personagem do Macunaíma, da nossa cultura. Um anti-herói, cheio de falhas, contraditório, mas visceralmente vivo. Agora pense no cara legal da novela das 8. Previsível, inofensivo, genérico. Quem é mais memorável? Quem causa mais impacto? Quem deixa uma marca na psique? A autenticidade, mesmo com arestas e imperfeições, é infinitamente mais magnética do que a perfeição vazia e polida do homem que tem medo de ofender. A solução, portanto, é uma mudança de foco radical. Abandone a pergunta "como posso agradá-la?" e substitua pela investigação "que tipo de experiência minha simples presença proporciona?" Você é uma experiência de tédio e previsibilidade ou de curiosidade e vida? O resultado prático dessa mudança é a mais poderosa inversão de jogo. Você deixa de ser um candidato a preencher um vazio nela, o que a coloca na posição de juíza, e se torna um convite para explorar uma abundância, o que o coloca na posição de anfitrião. Mas essa energia de soberania e completude não se comunica apenas com palavras que são facilmente manipuláveis. Ela se comunica com uma linguagem muito mais antiga, muito mais profunda e impossível de falsificar. A linguagem do corpo, do silêncio e da ação consistente. Esta linguagem ancestral é a gramática do poder silencioso. Ela não é gritada, é irradiada. Pense nisto. Ela não se lembra das piadas que você contou ou dos fatos que você citou. Ela se lembra de como você a fez se sentir. E o que faz uma mulher se sentir verdadeiramente viva na presença de um homem? A experiência de uma força emocional inabalável. Um homem que não treme quando ela joga a sua tempestade emocional nele. Um homem que é o rochedo, não o barquinho de papel que vira com a primeira onda. O homem agradável, na ânsia de consolar, tenta resolver todos os problemas dela, tornando-se um salva-vidas emocional. O homem autêntico oferece algo mais raro. A presença calma que acredita na capacidade dela de navegar sozinha. Quando ela chega com um problema e você imediatamente se agita para resolver, você está comunicando sem palavras. Sua tempestade me assusta. Preciso acalmá-la para meu próprio conforto. Quando você escuta, acolhe a emoção sem se desesperar e depois pergunta com genuína curiosidade: "E o que você pensa em fazer?" Você está dizendo: "Confio na sua capacidade de navegar pela sua própria vida. Estou aqui como um porto, não como um rebocador."
Isso é poder real. Isso é atração profunda. Para construir essa estrutura, comece com um exercício prático de realinhamento interno. Pratique dizer não uma vez por dia. Não, não posso ficar até mais tarde no trabalho. Não, não quero ir nesse restaurante. Não, não concordo com isso. Não se trata de ser rude ou contrariar por prazer. Trata-se de se reafirmar para o universo e, mais importante, para você mesmo. Cada não claro e consciente é um sim reverberante para sua própria integridade. E essa congruência interna é um afrodisíaco poderosíssimo, porque sinaliza um homem que não negocia seus pilares por migalhas de aprovação. E quando você começa a dominar essa gramática silenciosa, a linguagem corporal de quem ocupa espaço, a economia da atenção que não se desperdiça e a autoridade suave do não, algo mágico e paradoxal acontece. O conflito, aquele grande medo do homem agradável, deixa de ser uma ameaça e se torna o combustível da paixão autêntica. Este é o salto quântico que separa o menino do homem. Compreender que o conflito não é o fim do relacionamento, mas o início da intimidade verdadeira. O homem agradável confunde um relacionamento com um acordo de paz, um tratado onde ninguém pode se aborrecer. Ele acredita que evitar a todo custo qualquer atrito é a chave para ser amado. O homem autêntico entende que a conexão profunda é um campo de batalha sagrado, onde as individualidades se testam, se esfregam e, no atrito, geram a faísca da paixão. A atração genuína não sobrevive no vácuo da concordância eterna. Ela precisa da tensão saudável da diferença, do fogo controlado do conflito para se manter aquecida e viva. Leve esta cena realista para a sua vida. O casal está na cama. A rotina se instalou. O desejo murchou. O homem agradável, tentando ser respeitoso, pergunta sussurrando: "Posso?" Ele pede permissão até para o próprio desejo, como se ele fosse um intruso. Nesse momento, o sexo deixa de ser uma dança de conquista e entrega e se torna uma transação burocrática, onde o sim é mais um favor do que uma rendição passional. Agora, observe o homem autêntico. Ele não pergunta se pode beijá-la. Ele cria um momento, um contexto, uma tensão tão carregada de presença e intenção masculina que o beijo se torna a única conclusão lógica e inevitável do momento. Ele conduz a interação. É a diferença abissal entre ser nice e ser interesting. Ser nice é plano, previsível, seguro e, no fundo, entediante. Ser interesting é criar o que se pode chamar de um Hiroshima interno nela. Não uma destruição, mas uma explosão catártica de emoções tão intensa e memorável que deixa marcas permanentes na psique, que vira uma história que ela vai sentir a necessidade de contar, uma experiência que a transformou. E a tensão sexual, o jogo de poder sutil, o conflito de vontades que é resolvido na cama é a bomba atômica desse processo alquímico. Toda essa construção, no entanto, desde a linguagem silenciosa até a maestria do conflito, desmorona como um castelo de cartas se a estrutura por baixo for fraca, se o alicerce estiver podre. Não adianta aprender a performance de poder se o ator, no seu íntimo, ainda se vê como um impostor, um mendigo emocional vestindo uma fantasia de rei. Precisamos, portanto, ir além do comportamento e reconstruir a fundação do seu próprio eu. A arquitetura de um novo eu não se ergue sobre a frágil base da autoajuda, mas sobre o alicerce rochoso de uma redefinição de valor. Tudo muda no momento em que você para de ver cada mulher como uma tábua de salvação e começa a enxergá-las como companheiras possíveis em uma jornada épica que é, em primeiro e último lugar, a sua vida. A energia da abundância, que é o único antídoto real contra a vibração da carência, não nasce de um pensamento positivo, mas de ação concreta e devotada a um propósito. Esta é a inversão total do jogo emocional. Sua missão fundamental não pode ser conseguir uma namorada ou ser amado. Isso coloca o poder da sua validação nas mãos de outro. Sua missão deve ser construir algo tangível com as suas próprias mãos e vontade. Uma empresa, um corpo são e forte, uma obra de arte, uma habilidade rara,
uma comunidade. Quando você está genuinamente imerso nesse processo criativo, algo fundamental se altera na sua psique. Você não tem mais tempo ou energia mental para a necessidade desesperada. Sua xícara interna está tão cheia com o prazer da própria construção que transborda. E um homem cheio, completo em seu próprio universo, é um homem que pode doar atenção, afeto e experiência. Ele não é um homem que precisa tomar validação, aprovação e amor para se sentir inteiro. Esta é a atração mais poderosa que existe. A atração por um homem que já está completo, que oferece companhia, não salvação. Agora, faça este exercício de introspecção final. Feche os olhos por um momento. Não é um exercício de visualização, mas de recordação. Tente se lembrar ou imaginar o homem que você seria se, desde pequeno, tivesse sido validado não por ser bonzinho, por ser complacente e obediente, mas por ser corajoso, por ser verdadeiro, por defender seu território, suas ideias, seus brinquedos, por dizer não quando sentia que era o certo. Este homem não é um estranho. Ele não morreu. Ele só foi adormecido por camadas de condicionamento social e medo da rejeição. Este vídeo, esta jornada, não é sobre criar algo novo do zero. É sobre acordar o que sempre esteve aí. É o seu despertador. E assim, ao acordarmos esse eu adormecido, chegamos ao fim do funeral simbólico e ao primeiro raio de sol do renascimento. O luto pela persona agradável dá lugar à celebração da autenticidade redescoberta. A morte do homem agradável, portanto, não é um convite para a grosseria ou o egoísmo. É exatamente o oposto. É sobre encontrar a coragem de ser tão bom, tão inteiro e tão verdadeiro que você não precisa mais provar isso para ninguém. É sobre trocar a máscara da bondade negociada pela complexidade desarmante da autenticidade. É a jornada do menino que buscava permissão para existir para o homem que simplesmente existe, ocupando seu espaço no mundo com a autoridade tranquila de quem não pede licença para ser. Joe Dispenza ensina que o momento mais poderoso é o espaço entre um pensamento e outro. É nesse vão, nesse silêncio entre as palavras da sua mente, que você cria o novo. O homem agradável tem pavor desse vazio. Ele o preenche com ruído, com serviço, com palavras de aprovação, com a ânsia de agradar. O homem autêntico habita o silêncio. Ele não teme o que pode emergir de seu interior quando as distrações externas se calam. E é nesse silêncio interior, nesse espaço fértil entre suas antigas programações, que o seu novo eu, soberano e completo, vai nascer e se fortalecer. O convite final é este: saia da plateia da sua própria vida. O homem agradável é o espectador passivo, assistindo a própria história se desenrolar, torcendo para ser escolhido para o papel principal. O homem autêntico é o protagonista, o roteirista e o diretor. A mulher não quer torcer por você de longe. Ela quer entrar em cena com você, quer fazer parte da narrativa épica que você está vivendo. O cenário está armado, as luzes estão acesas. A plateia da sua vida antiga espera. Que personagem você vai escolher ser a partir de agora? O fantasma do homem agradável que assombra os relacionamentos alheios em busca de um lar? Ou o homem de carne e osso, com suas luzes e sombras, que já é o lar? A escolha, como sempre, foi, é e sempre será somente sua.